Olá, tudo bem? Boa noite para todo mundo que nos assiste aqui agora, mas pode ser também bom dia, pode ser boa tarde, porque afinal de contas, graças à tecnologia, a gente pode assistir o nosso querido programa Família no Ar a qualquer instante, a todo momento, mas especificamente você que está aqui nos acompanhando agora, ao vivo, nessa transmissão que começa agora, estamos dando ao ar, trazendo ao ar mais um programa mais uma série, né, do nosso programa Família no Ar, apresentando assuntos sobre família, discussões importantes sobre relações familiares e, sobretudo, o que a doutrina espírita tem a dizer sobre tudo isso. Como você sabe, a cada quarta-feira nós temos um convidado, ou grupo de convidados, que nos trazem temas, que nos trazem informações que vão esclarecendo, que vão fazendo mais fácil o entendimento das relações familiares, do significado e o papel da família, da relevância da instituição familiar no orbe terrestre, sobretudo pautado no Evangelho de Jesus e com o esclarecimento claro da doutrina dos Espíritos. Assim a gente vem fazendo, e hoje, especificamente, a gente começa uma atividade um pouquinho diferente. Agora, nas próximas quartas-feiras, mas sobretudo na primeira quarta-feira de cada mês, a gente vai resgatar um evento muito importante que aconteceu no ano de 2021. O ano 2021 celebrou os 5 anos de criação da Área Nacional da Família. O movimento espírita organizado se estruturou, se organizou e entendeu a importância de conversarmos sobre assuntos relativos à família de forma mais enfática, mais presente, mais cotidiana nas casas espíritas. Ano passado celebramos 5 anos. Tivemos visitantes, palestrantes, convidados de várias regiões do nosso país. Ano passado, então, celebramos a criação da área nos estados. Esse ano, trabalhamos para que cada centro espírita, cada instituição espírita possa implantar uma atividade regular de estudos. Então, celebrando isso e relembrando esse evento, a gente vai trazer alguns estudos que aconteceram no ano passado para compartilhar com vocês. Nós faremos a mediação. Para quem não me conheceu, eu sou o Fred Pifano e trabalho hoje como coordenador adjunto nacional da área da família da Federação Espírita Brasileira, e temos a honra de estar com vocês na noite de hoje, mediando esse diálogo que vai acontecer com 2 convidados muito queridos. O primeiro, que vai fazer uma saudação para a gente daqui a pouco, o nosso querido presidente da Federação Espírita Brasileira, e o segundo, um companheiro muito querido, com larga experiência na área da família, nosso companheiro que vem lá falando com prazer de quem divulga as delícias do açaí, nosso amigo Alberto Almeida, que vai estar conversando conosco sobre a temática específica. Mas, para que a gente possa começar especificamente o nosso conteúdo, eu quero convidar esse entusiasta da área da família, nosso irmão querido, que nos acolhe com um carinho paternal, nosso querido Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, para a sua saudação. Godinho, traz seu recado para a gente, querido. A todos que nos escutam, nos assistem e nos ouvem neste momento. É com muita alegria que participamos deste momento em que a área da família comemora 5 anos de labor no movimento espírita brasileiro, haja vista de que antes deste período tivemos iniciativas em algumas federativas com mais tempo, trabalhando as questões voltadas à área da família. Para nós é uma alegria muito grande, porque, como espíritos imortais que somos e espíritas, compreendemos perfeitamente que fazemos parte de uma grande família, a família ligada pelos laços espirituais, que é uma conquista que vamos fazendo a cada momento, a cada instante, mas especialmente em cada existência, quando o Pai, com a sua misericórdia, nos proporciona sermos acolhidos quando emergimos na carne uma existência num ambiente muito acolhedor, a família. Aquele primeiro ambiente onde nós nos encontramos com aqueles afetos, muitas das vezes desafetos, mas com aqueles espíritos, irmãos nossos e humanidades mais necessários para que nós possamos ter uma existência exitosa dentro da programação existencial que cada um de nós temos para a prática do bem. A área da família, no movimento espírita, vem trazer-nos todas estas recordações
orientar-nos para que nós possamos ver a família com este aspecto que a doutrina espírita nos traz, na visão da conquista da verdadeira família, que é a família espiritual. Haja vista que a família ligada pelos laços sanguíneos necessitam cada vez mais estreitar os laços de fraternidade para que um dia nós tenhamos esta única família ligada pelos laços espirituais, a verdadeira família, a família espiritual. Por isto, nós parabenizamos a todos que nestes dias, e em especial neste dia, estão realizando eventos para que possamos, desta forma, comemorar nossa maneira, de uma forma muito singela, mas naturalmente trazendo as orientações que vertem do alto pelas falas que nós iremos ter durante o dia, para que possamos, desta forma, estreitar cada vez mais os nossos laços de amizade, de fraternidade, vendo-nos na família, a família que nos acolhe numa existência como espíritos imortais, juntos, para que a união, a fraternidade se faça neste acolhimento que começa com o carinho dos pais e depois com a amizade e a fraternidade daqueles que compõem a constelação familiar, estendendo-se cada vez mais pelos parentes, os amigos, dos pais, os avós e assim por diante, até chegar à sociedade, que se encontra um pouco mais distante nesse sentido de ligação, para que nós possamos, na nossa existência, vermos-nos como irmãos em humanidade, por sermos filhos de Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude cada vez mais a compreender a família nesta visão mais ampla, mais cósmica, para que possamos estreitar os laços entre nós, seja da família ligada pelos laços sanguíneos, da verdadeira família ligada pelos laços espirituais, para que juntos possamos construir este grande rebanho, o único rebanho, com o pastor, guia e modelo da humanidade, que é Jesus. Parabéns a todos, que tenhamos um dia muito exitoso de trabalho, mas também de meditação sobre as coisas que nos serão reveladas. Muita Opa, obrigado, Godinho, pela sua fala querida, pela esse alerta em torno da família, de estarmos atentos a ela, mas desse convite carinhoso. Porque conversar com família é trazer para o colo, é trazer para perto, é dar um abraço carinhoso, é dar um abraço fraterno. E o Godinho nos faz esse convite para dia, noite e tardes de trabalho no bem, mas, sobretudo, né, entendendo que o primeiro espaço nosso de convívio, esse primeiro espaço de socialização, o primeiro espaço onde todos poderemos contribuir para o mundo novo, acontece em nosso ambiente doméstico. Bem, como a gente disse no começo, esse é um programa diferente. Então, ele traz contribuições de algo que já aconteceu no passado, mas que a gente traz para reviver no presente. Então, ao longo da nossa apresentação, que começa daqui a pouquinho, nós poderemos fazer perguntas e comentários, não tem nenhum problema. Você que nos acompanha pelo Facebook ou pelo YouTube, não tem nenhum problema, pode fazer sua pergunta e seu comentário. Algumas delas, talvez, a gente considere no final da apresentação de hoje. Outras, a gente vai fazer uma catalogação dessas perguntas e vamos ter um programa especial, só de perguntas e respostas. Vai ser assim, Família no Ar, perguntas e respostas sobre família. Então, aguarde, a cada quarta-feira nos acompanhe com nossos convidados, com nossas atividades. Mas, sem mais delongas, deixa eu trazer para conversar conosco aqui esse amigo muito querido, que vem lá das terras do Pará, que tem essa fala carinhosa, uma experiência, uma vivência como médico, psicanalista que é, como expositor espírita, como escritor, mas, sobretudo, como uma pessoa, como um ser humano que se esforça cada dia para ser uma pessoa melhor e contribui conosco no sentido de entendermos a família. A gente quer trazer para a nossa tela o nosso querido Alberto Almeida para contribuir conosco nesse entendimento dessa família, essa escola para o amor e ajudando a gente a apertar mais esse laço, porque a gente sabe que é melhor viver em família. Vamos lá, Alberto. 75 de O Livro dos Espíritos propõe que seria para a sociedade
se houvesse o relaxamento dos laços de família? A resposta que os espíritos ofereceram foi simples, curta e profunda. Seria uma recrudescência do egoísmo. Uma recrudescência do egoísmo, na fala dos espíritos, é exatamente o desafio destes dias, em que há uma grande luta no exercício de um amor que se manifesta egoicamente e, portanto, possessivamente, egoisticamente, e a perspectiva de um amor que possa transcender o ego sem deixá-lo, expressando-se através da dinâmica do ser espiritual que somos, portanto, para além dos limites daquilo que ficou convencionado na humanidade. O ego trata, portanto, dessa família consanguínea, biológica. O espírito entrevê essa família consanguínea numa perspectiva de ensaio para a construção de uma família maior, de uma família espiritual. Somos vinculados consanguineamente como uma etapa que enseja nos treinar, transformar os nossos entes queridos, biológicos, em espíritos imortais vinculados pelos laços do espírito. Portanto, é essa dinâmica que percebemos na humanidade hoje. Uma família que só olha para a dinâmica do corpo, física, e uma família que entrevê a dinâmica da espiritualidade e que, portanto, logra perceber que os nossos laços não são só biológicos e físicos, são laços transcendentes. E é, portanto, nesse olhar que a amorosidade deve comparecer, porque sob o exercício do ego, ela tem uma conotação. Sob a perspectiva do espírito, ela ensaia uma dinâmica de expressão mais profunda. Não dá mais para fazer esse litígio, esse conflito, desses dois âmbitos de família, dessas duas perspectivas, uma limitada, possessiva, egoísta, e que seja como mecanismo de exportação dos seres humanos nela inseridos para a sociedade, sempre centrados em si mesmos, em detrimento dos outros, sempre numa manifestação ególatra, sempre numa perspectiva competitiva, sempre querendo superar os outros em relação a outra, dessa família de natureza a estar centrada na perspectiva do espírito, que entrevê, portanto, o amor, focando no indivíduos que estabelecem relações mais solidárias, mais cúmplices, evocando uma existência de bem-estar interior que os seus membros, quando saem para os grupos sociais, eles estabelecem relações, portanto, mais fraternais. E ao invés de serem competitivos, mostram-se cooperativos, solidários. E ao invés de estarem centrados no orgulho déspota, que fala exercer os mecanismos de liderança de uma forma muito opressiva, ele o faz com pureza, fazendo, portanto, no mecanismo pato-maternal, um exercício de liderança construtivo, participativo, interativo, no qual ele não entrevê os seus companheiros de trabalho nos outros grupos sociais se movimentando como seus inimigos, potenciais roubadores do seu lugar, mas como cúmplices de uma jornada que fazemos juntos num movimento de aprendizagem universal de valores efetivos que apontam na direção da planificação, da paz e da felicidade. Então, são esses dois modelos de família que estão em foco. Um, stricto sensu, o outro, lato sensu. O amor permeia um e outro, mas guarda relações apequenadas no primeiro e grandiosas no segundo. O chamamento para o exercício da amorosidade nesse âmbito que o Espiritismo enseja oferecer, e o alerta que os Espíritos estabeleceram para Allan Kardec foi magno, porque disseram eles que os laços sociais derivam dos laços de família. E quanto mais apertados são os laços de família,
mais vinculantes são os laços de família, mais amorosos são os laços de família, mais os laços sociais. E a sociedade como um todo progride. E de que essa instância da família, ela representa uma lei da natureza, ou seja, não pode ser revogada. Ainda que tentemos destruir a família, ela está no bojo cósmico e, portanto, quando ela é olhada sob esse horizonte, nós vamos entrever nela a matriz de uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, solidária, plena, ensejando que possamos nos amar uns aos outros, como irmãos, afirmam os espíritos Allan Kardec na questão 774 dessa obra notável. Assim sendo, o amor é o caminho, mas como toda trilha, ele precisa de balizamentos. E o balizamento dessa trilha, para que possamos nos movimentar com equilíbrio, está expresso em leis, que o Espiritismo faz uma interface com o que a ciência, a pesquisa e os processos educativos colocados no mundo ensejam numa grande sintonia, numa grande interlocução, ensejando-nos, portanto, compreender de que no caminho do amor, o balizamento se faz como lei natural da vida através de princípios que devem regular a nossa movimentação em família para que esse amor não seja pequeno, seja grandioso, ele não seja egóico, ele seja espiritual, espiritualizante, crístico. É nessa perspectiva que esses princípios que balizam o caminho da amorosidade em família apontam para a justiça, apontam para a solidariedade, apontam para a cumplicidade, apontam para a espontaneidade, apontam, portanto, para a autenticidade e a liberdade. São princípios universais que o Espiritismo traz no bojo da sua estrutura doutrinária e que são consonantes com aquilo que as diversas áreas no campo da pesquisa, no campo da educação, no campo da psicologia e outros fazem uma análise coincidente, convergente, porque a lei da natureza, sendo uma lei da natureza, sob qualquer perspectiva de ciência, filosofia ou religião, ela deve ser encontrada tal como ela é. Assim sendo, no caminho da família, que deve centralizar a base de uma construção lata do amor ali manifesto, para que possa se espraiar para os outros grupos sociais, vitalizando a sociedade e produzindo uma sociedade mais equânime, mais solidária, nós vamos entrever algumas leis que nós vamos trazer aqui à guisa didática, comparando com a minha mão. São leis universais, que o Espiritismo assinala com muita grandeza, de que elas começam na estrutura de pai e mãe, na composição da família. Da família, na perspectiva geral, mais comum, porque pode ter uma família onde tenha só um pai, pode ser uma mãe. Vamos pegar essa análise dessa família que é mais comum, colocada no nosso circuito existencial. Logo, quando nós percebemos esses princípios, nós vamos entrever que o primeiro princípio que rege uma união familiar é o de pertencimento, de união. Nós, a exemplo da minha mão, precisamos pertencer. O ato de pertencer significa dizer que nós estamos ligados, todos estamos ligados. Aqui seria a relação de pertencimento. Aqui seriam os membros da família. A relação de pertencimento diz o seguinte, que quando estamos em família, precisamos estar juntos, cúmplices, no processo da vinculação, do olhar, do cuidado, da inclusão. Não podemos excluir nenhum membro familiar. Quando excluímos um membro ou outro da família, a família fica disforme. Ela fica disforme porque eu nego o exercício do amor que inclui. O amor não discrimina. O amor não separa. O amor não deve esquecer entes queridos.
O amor não deve deserdar ninguém. Quando uma família deserta alguém, esquece, ela o faz em detrimento do amor e sofre uma desordem, experimenta uma disfuncionalidade. Então, o exercício do pertencimento é o exercício da pertença, da vinculação, da cumplicidade que nós precisamos experimentar em família, incluindo todos, dando ensejo para que todos possamos ser vistos, incluso com os fatos que nos envolvem, com as situações que nos envolvem. Se um membro da família, por exemplo, usa droga, eu não posso excluí-lo porque ele usa droga, mas eu também não posso incluí-lo sem admitir que ele usa droga, porque eu excluo a droga que ele está vigente, está usando, está em tratamento, mas eu não falo. Então eu faço um movimento de exclusão de um pedaço dele, ou eu faço a vinculação dele sob uma perspectiva de preconceito, porque ele não está funcionando como os outros membros da família. Isso é uma forma de exclusão pela metade. Eu não incluo ele totalmente. Ele está, mas não está. Se alguém se separa em família, eu posso incluir ou não esse membro da família como uma mãe, por exemplo, porque ela separou do meu pai. Se eu não o incluo, eu estou exercendo um amor que discrimina, porque ela separou ou porque ela se vinculou a uma outra pessoa. Então, este amor, ele nega, portanto, o pertencimento. Se um membro da família, por exemplo, um pai se suicidou, e eu não incluo porque ele se suicidou, ou eu incluo, mas eu nego o poder tratar da dinâmica de como ele desencarnou, eu estou fazendo um movimento de exclusão dele, ou de inclusão parcial. Essa família como que não dá conta de tratar de que esse pai, ele não deu conta, experimentou uma doença, cometeu suicídio, e eu não trato, eu não cuido, então fica como um segredo, ou algo que todo mundo sabe, mas ninguém fala. Então, é um mecanismo de negação, de exclusão de uma parte da vivência de um ente querido. Uma família tanto mais saudável, quando ela faz o acolhimento do pertencimento de todos os seus membros. Quando eu, portanto, dou sentido para que cada um se sinta parte do jeito que é, com as suas características, com as suas idiosincrasias, com as suas histórias, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu tenha ressalvas. Mas eu tenho ressalva em relação à conduta, não em relação à pessoa. Eu acolho-a e trato as questões que ela traz. O filho, o pai, o casal. Então, esse é o sentimento de pertencimento. Nós precisamos nos sentir parte. Nós não podemos excluir ninguém. Se nós excluirmos, nós corremos o risco de estabelecer relações que vão determinar movimentos de conflito no circuito da família, que ainda que não apareçam, ficam no inconsciente da família se movimentando. Então, uma família que se estabelece grandiosamente, ela mantém, preserva e contém a relação de pertencimento e de precedência. Precedência é algo que está muito necessário nesses dias que vigem no nosso país e no mundo. É de que o valor está naquele que vem antes, de que eu tenho que observar quem vem antes sobre quem vem depois. Os pais, aqui simbolizados no polegar e no indicador, eles vêm antes dos filhos. Eles casam, depois eles vão tendo os filhos. Suponhamos aqui 3 filhos. Esses pais são precedentes. Então, há uma autoridade funcional dentro da família estabelecida por pais. Os filhos vêm depois deles. E, portanto, devem-lhe observar a autoridade, que deve estar centrada numa amorosidade. Quando a precedência ela é observada, essa família vai bem. Mas quando os filhos não observam a precedência e querem mandar nos pais, ou querem fazer uma, entre aspas, democracia familiar, onde tudo se discute e se vota, os 3 filhos, naturalmente, vão votar como uma facção em tudo que eles querem, em detrimento dos 2, que serão votos vencidos dentro de uma família. Isso é a subversão da ordem. A ordem do amor é os pais tiveram os filhos.
Eles estão em cima, os filhos estão embaixo. Há uma precedência. E essa precedência precisa ser observada. Se não observada, esses filhos do campo do exercício do amor experimentam a deformidade da amorosidade e não aprendem a respeitar a autoridade. E quando sai à escola, não respeita o professor. Quando sai à rua, não respeita uma pessoa de mais idade. Não respeita uma pessoa de uma autoridade no seu trabalho, seu chefe hierárquico, funcional, não respeita. Porque em casa aprenderam a não respeitar os pais. Então há uma ordem hierárquica dentro da família que baliza o exercício do amor, expressa dos pais em relação aos filhos que são precedentes. Eles vieram primeiros. Eles é que estão engajados no processo da educação. No planejamento que fizemos no mundo espiritual para esta encarnação, eu sou o pai e eu sou mãe. Eu tenho, portanto, um compromisso de encaminhar os meus filhos, de educá-los, de formatar os caracteres, incutir hábitos, na proposta kardeciana, na questão 685, que é o processo educativo. Então, só posso fazer isso se eu tiver a tutoria, se eu tiver a autoridade, se eu estiver no comando do processo familiar. Isso é a ordem do amor que precisa ser preservada. Há que ter pertencimento, todos nós fazemos parte, e há uma precedência. Os pais vieram primeiro, precisam ser considerados. Do mesmo jeito, os filhos têm uma precedência, o mais velho, o menos e o caçula. Aqui há uma ordem de surgimento, e a gente tem que considerar isso dentro da ordem do amor, posto que o mais velho tem o compromisso de, em sendo mais velho, auxiliar o mais novo e assim sucessivamente, e ser respeitado dentro dessa ordenação. Portanto, esse é uma das leis que regem a família, que prevê de que todos precisamos estar unidos, respeitando os nossos pais, considerando que eles são os nossos educadores. Um segundo ponto que modela, estrutura, uma família que se coloca de uma forma amorosa como escola para que os seus membros saiam e vivam dos outros grupos sociais, o exercício, portanto, dos valores fundamentais, cósmicos, que devem ensejar o progresso da humanidade. O segundo princípio é da reciprocidade e da equidade. A reciprocidade diz que duas pessoas que estão no mesmo nível, o casal, eles devem aprender a dar e receber. Quando um casal só um dá, o outro recebe, há um desequilíbrio nessa relação. O relacionamento é de pareamento. São duas pessoas diferentes, eu botei aqui a mãe mais gordinha e o pai mais fininho, mas é apenas para dar mais sentido para a mãe, porque o polegar e o indicador no cérebro, eles têm um correspondente mental magnífico. E o dedo, que tem o maior componente de representatividade orgânica neurológica no nosso sistema nervoso central, é o polegar. Então, as mães estão mais gordinhas, mas são mais importantes do cérebro, aqui nesse exemplo didático aqui improvisado. Então, o polegar e o indicador representam essa atitude que nos caracteriza como seres homo sapiens sapiens e nos ensejam a magnífica relação de preensão, de fazer o processo de juntar um com o outro e fazer esse movimento, que é o movimento fundamental no exercício da mão. Se um desses não estabelecer consonância com o outro, nós vamos ter um prejuízo na relação de conjugalidade. Dois cônjuges não pode ser um mais do que o outro. Eles são diferentes, mas tem que estar na mesma plataforma, na mesma linha de relacionamento. Não pode ser um sobre o outro, ou sobre o outro, no sentido do poder, no sentido do valor. O casal é um casal, é conjugados, consonantes, consortes. Eles estão ali tendo a sorte de serem juntos numa relação de conjugalidade, aqueles que trocam. E se trocam, eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Essa relação de dar e receber é essa relação aqui que o casal precisa fazer. Quando só um dá, surge disfuncionalidade.
Quando só um quer receber, surge disfuncionalidade. Quando um quer mandar no outro, exercer um poder, há uma disfuncionalidade. Quando um quer ser mandado, há uma disfuncionalidade. Então, o casal ele funciona muito bem quando eles trocam, quando eles exercem o poder, aonde um dá, o outro recebe. No outro momento, o outro dá, o outro recebe. Esse exercício de humildade para receber, esse exercício de amor, de doação, aonde eu ofereço aquilo que eu disponho para o outro. Sempre duas pessoas, é um mundo de competências que podem ser compartilhadas. E nós precisamos fazer isso. Todas as vezes que alguém, na relação de conjugalidade, quer se sobrepor, cria uma distorção e não consegue fazer isso aqui. Porque uma quer ser só legal, em detrimento da outra que fica para baixo. E o exercício do polegar com o indicador fica comprometido. O exercício da conjugalidade fica comprometido. Por extensão, para os filhos, que convivem com os pais e observam como é que os relacionamentos, quais são os princípios que regem a interação de duas pessoas, e aqui eles vão aprendendo com os pais os valores fundamentais da vida. É o processo de ser pai e de ser mãe. E os filhos aprendem, no processo da convivência, a receber, na amorosidade, o fundamento para uma educação moral a que Allan Kardec se referiu, que vai estruturando a alma dos filhos que vieram pequenos para aprenderem a serem grandes mais tarde. Então, essa dinâmica, ela é fundamental para que se estabeleça esse mecanismo de doação dessa amorosidade que vai. Quando eu estabeleço a comunhão com os meus filhos na posição de pais em relação aos três, eu preciso saber que todos têm uma importância, todos têm um significado na minha vida enquanto filhos. Eu não posso dar mais importância a um ou a outro. Tem esse que veio primeiro, mas ele não tem mais valor para os pais do que esse, Eles têm que ter equidade. Tem que ter um significado de filho, cada um no lugar dentro do coração dos pais. Esse processo nos ajuda muito a entender de que uma família funciona muito bem quando ela tem, na sua dinâmica interna, pais que tratam os filhos equanimemente. Quando eu dou muita atenção para o pequenino, porque é o caçula, eu não consigo entortar esse dedo aqui sem deixar o outro em pé. Eu queria deixar assim, mas o outro vem. É solidário esse outro. Então, quando eu trato, por exemplo, esse aqui, porque nasceu com uma alteração diferente dos outros, o que é que acontece muito comumente na família? Tipo filme extraordinário. Os pais começam a se dedicar muito a essezinho aqui que nasceu doentinho, com uma alteração física, sei lá o quê, e os outros dois ficam até com inveja do outro porque não recebem amor. É o caso do filme O Extraordinário, onde eles se dedicam ao garoto que apresenta bullying por ter uma aparência feiosa, e a filha, que era dita, entre aspas, normal, ela foi se perdendo porque ela não era vista pelos seus pais, ela não era olhada pelos seus pais. Não havia equidade no tratamento dos pais em relação aos filhos. Então, esses dois precisam ser amados quanto esse. É lógico que os pais vão dar muita atenção para esse, que tem mais demanda. Mas eles não podem fazer em detrimento dos dois. Como se os outros dois não tivessem necessidade. Eu me lembro de uma sobrinha que tinha uma vontade imensa de tomar uma injeção, porque elas faziam tratamento homeopático e não tomavam injeção. Então, ela tinha uma inveja das colegas porque tomava injeção e ela nunca tinha tomado uma injeção. Já viram uma criança ter inveja porque o outro toma injeção, ela não toma, porque ela nunca tinha tomado. Às vezes o filho sente vontade de ser asmático, de ter ser autista, de ser hiperativo, porque os pais dão mais atenção para aquele que apresenta uma certa disfuncionalidade. E não para eles que são, entre aspas, normais. O amor tem que ser equânime. Equanimidade significa dizer cuidar de cada um amando de conformidade com as suas necessidades, mas de todos. Não é uma balança na qual eu vou ter que fazer pesos. Eu distribuo de conformidade com aquilo que está sendo maior demandado, mas todos têm que estar sendo atendidos. Um que tem mais necessidade vai ter uma demanda maior do que o outro, mas o outro precisa ser considerado. Por fim, nós vamos entender uma outra lei que faz parte, além da de pertencimento.
além do relacionamento de equidade, onde pai e mãe precisam, enquanto cônjuges, aprender a dar e receber. Além desses dois princípios e do princípio de precedência, onde os pais vêm antes dos filhos e o mais velho vem antes dos que se seguem, nós vamos perceber o princípio da autonomia, da identidade, da individualidade. O Espiritismo postula de que cada espírito ele é único, singular, e tem, portanto, que ser respeitado na sua idiosincrasia. Até a vocação profissional tem que ser observada pelos seus pais. Eles são autônomos. Eles devem, enquanto espíritos, ter a liberdade de fazer o caminho que escolherem responsavelmente. Ou seja, os pais vão educando, mas respeitando de que esse filho é maior do que esse, é maior do que esse, porque eles são diferentes. Não é só maior porque um é mais velho. Eles são diferentes. Você vê que a textura de cada dedo, é incrível isso na natureza. Deu ensejo a que pudéssemos perceber de que cada pessoa é diferente, os 5 são diferentes. Então, nós vamos precisar compreender de que tem um espírito mais atirado, tem um mais introspectivo, tem um mais comunicativo, tem o outro que é mais recluso, tem um que tem vocação para matemática, o outro para português, um para arte, o outro para a área biológica, e assim é. Tem um que tem uma tendência para a honestidade inata, tem um outro que tem uma tendência para levar vantagem em tudo e passar para trás a todos. Nesse viés, nós vamos, portanto, ter que considerar que é um princípio da organização amorosa, do caminho que a família está fazendo no amor, e que expressa o amor quando os pais atendem cada filho como um espírito reencarnado, vasculhando-lhe as entranhas, perscrutando-lhe as tendências e as inclinações, e facultando-lhe estimular aquilo que é bom e transformar aquilo que não é tão bom ou é desagradável. Essa movimentação, portanto, faz com que os pais respeitem a autonomia de cada ser. Os filhos, por sua vez, precisam compreender de que eles são espíritos individualizados, singulares, criados por Deus numa edição única, e de que eles não têm que ser uma fotocópia do pai ou da mãe, porque os pais têm as suas encrencas, e alguns são muito encrencados. E se o filho vai reproduzir o pai, ele reproduz as encrencas do pai. Se o pai bebe muito, ele passa a beber, para poder, pela afinidade e pela modelação, ele reproduz o pai. E se ele não gostar, porque o pai bebe e agride a mãe, ou verbalmente, e às vezes até nos empurrões, ele se interpõe entre os dois, mais tarde, ele é capaz de fazer a mesma coisa que o pai fazia, num movimento de identificação da criança que vai crescendo e vai sendo educada, ou seja, deseducada, introjetando comportamentos malsãos, que a pessoa rejeita, mas que ela não dá conta de trazer para a consciência com muita lucidez. Então, por amor deformado, ele reproduz a atitude do pai. Mais tarde, aquilo que ele criticava do pai está fazendo a mesma coisa que o pai fazia, perdendo a sua identidade, a sua autonomia, copiando o pai, refazendo o comportamento do pai. Às vezes, querendo honrar o pai, tendo o comportamento dele de uma forma totalmente patética. Ou então, ele faz um caminho exatamente o oposto. Ele passa a ter ódio de toda pessoa que bebe. Uma pessoa botou uma bebida na boca, ele já sai do grupo. Ele não consegue conviver com ninguém que beba socialmente. Eu não estou falando de alcoólatras. Ele não consegue, porque ele viveu com um pai alcoólatra. E ele passa a combater e a tratar mal toda pessoa que faz um drink, que faz, por exemplo, numa refeição, que está tomando vinho, ele já se insurge com a pessoa e agride. O que é que ele está fazendo? Ele está dominado pela figura do pai, introjetou a figura do pai, não está sendo ele completamente, e reproduz o pai às avessas. Ao invés de ele ter o mesmo comportamento, bebendo tanto quanto o pai, ele reage e atua contra as pessoas que representam o comportamento do pai. Ou seja, ele está enganchado no pai, ele não está sendo ele. Assim, também, para todos os outros comportamentos. Quando é positivo, menos mal. Quando é positivo, negativo, horrível.
Eu digo menos mal quando é positivo, porque a gente às vezes reproduz uma coisa positiva do pai, mas ela não é nossa. A gente segue a profissão do pai, mas não é a nossa profissão. Nós não reencarnamos para isso. Aí a gente seguiu o escritório do pai, porque a gente admirava o pai, que era um bom advogado, advogado famoso na cidade. Aí a gente vai ser advogado. O escritório está pronto, o pai estimula. Os pais acham que sempre os filhos têm que seguir os seus passos, incluso na perspectiva profissional. Aí ele vai, em nome do amor ao pai, ser advogado. Péssimo advogado. Vai trabalhar e vai ser um advogado fracassado ou corrupto, sei lá, porque ele não tem jeito, ele não reencarnou, se afastou da missão, ele nasceu para ser artesão, vai ser um excelente artesão, vai ser um artista, enfim, vai ser alguma outra coisa para o qual ele reencarnou. Ele abre mão da sua individualidade para ser uma cópia michuruca do pai, às vezes distante do pai, em nome de um amor, em nome de uma lealdade tola. A lealdade que temos que ter aos pais é de absorver deles o que é bom e dar, na nossa existência, um lugar positivo do nosso jeito. É trazer dos nossos pais os seus valores positivos e deixar com os nossos pais as coisas negativas que lhes pertencem. Todas as vezes que nós nos relacionamos com os nossos pais, e o Espiritismo é soberano nessa análise, nos chamando a atenção para que possamos fazer o autoencontro no estudo de nós mesmos, tal como Santo Agostinho propõe, para que possamos nos desentranhar das negatividades dos nossos pais e introjetar as positividades segundo a nossa própria idiosincrasia, a nossa própria espontaneidade, a nossa própria identidade, a nossa própria autenticidade. Porque senão não será nosso, será o pai, será a mãe. Mas quando eu trago para mim, e vou pegar um exemplo positivo, para não ficar só no negativo. Suponhamos que o pai seja uma pessoa, por exemplo, muito dativa, seja uma pessoa muito generosa do ponto de vista do trato com as pessoas, do cuidado com as pessoas. Se o filho copia isso, tudo de bom. Mas se ele copia só porque o pai fez, sem dar a cara dele, ele vai ser um arremedo do pai, mas é uma generosidade que não convence. É uma doação que ele faz, mas não faz assim. A cara faz com sacrifício, com muito esforço. É penoso para ele ser generoso, ser dativo, cuidando das pessoas. Mas se ele faz do jeito dele, ele vai apresentar a virtude da generosidade, do exercício de ser compassivo com os outros, trazendo a sua marca. Ele vai fazer a mesma generosidade, porém, sob um prisma diferente da que o pai ensejou lhe oferecer. Então, ele introjetou a virtude, mas do jeito dele, e não sendo o pai dele, o prolongamento do pai dele. Porque, mesmo nascendo e fazendo a herança genética, mesmo assim, nunca nós somos iguais aos nossos pais. Somos parecidos, mas não somos iguais aos nossos pais, porque a gente é um outro espírito. A gente modela um corpo com a mesma matéria-prima genética e modela um corpo diferente. Por que psicologicamente a gente quer ser igual ao outro, como se a gente não tivesse identidade? Então a gente vai ser um fake do nosso pai, um fake da nossa mãe. Então o exercício do amor, ele prevê que possamos ser nós mesmos, espíritos imortais, que são capazes de poder guardar a sua identificação, a sua identidade, no seu movimento de aperfeiçoamento evolutivo, no exercício de auto-amor, recebendo dos pais tudo de bom, o que é de ruim ele deixa com os pais e aprende, e mantém uma lealdade lúcida, recebendo dos pais, honrando os pais, reconhecendo tudo que os pais lhes ofereceram, mesmo que tenha sido muito pouco, ainda que seja só o corpo, e introjetam no exercício de auto-amor para se projetar na vida sempre guardando autenticidade. Autenticidade que vai se expressar com um nome de amor, uma autenticidade lúcida, que vai se expressar no exercício de compaixão, no exercício de justiça, no exercício de honestidade, que são as virtudes que Jesus nos ensinou e que o Espiritismo evoca enquanto moral. Vejam, portanto, que uma família, para funcionar bem,
ela precisa estar unida, mas cada um precisa ser respeitado na sua individualidade, na sua específica identidade, na sua singularidade. E esse processo, juntos, nós somos família, nos amamos e temos os nossos jeitos de ser diferenciados. Respeitamos os nossos pais, que se amam e trocam para poder fazer esse movimento de exercício de funcionalidade do amor equitativamente, reciprocamente. Um dá, o outro recebe, um recebe, o outro dá. E esses exercícios, essas 3 conformações, elas são balizamentos para que um lar funcione muito bem. Quando esse membro de família, já que é a escola do amor, ele sai para o trabalho, lá ele vai saber o seu lugar. Ele vai saber respeitar as autoridades, vai saber ser ele, não vai se embolar com o chefe, não vai tentar, se ele for o chefe, excluir alguém que não pensa como ele, fazendo um movimento, deletando, porque numa atividade profissional, quando a gente deleta alguém, o grupo, a equipe, o time, a empresa não fica bem. Todos pertencem, então todos precisam pertencer agora ao trabalho, ao grupo espiritual, religioso, comunitário, ao grupo de amigos. Se eu deleto um amigo da relação, ou se eu excluo, esse grupo de amigos, ele fica sistemicamente funcionando inadequadamente. Um grupo de amigos, eles só funcionam se todos forem incluídos e forem respeitados na sua individualidade. Senão, eles não funcionam. Mas onde a gente aprende isso? A gente aprende no lar, que é a escola. A escola da vida é o lar. É lá que nós aprendemos a respeitar um professor, mesmo que ele se equivoque. É lá que nós aprendemos a respeitar um chefe, mesmo que ele seja tirânico. Eu não preciso, em nome da tirania, me colocar submisso, mas eu não vou reagir e tentar lidar com ele guardando uma relação de violência tanto quanto ele apresenta para mim. Eu não vou fazer um boicote numa violência surda para corresponder à violência que ele me dá. Mas onde é que eu aprendo isso? Em casa, no lar, quando meu pai foi injusto. Como foi que eu reagia? Se eu fui excluído em casa, numa injustiça, num tratamento de equanimidade onde os pais me excluíram, no trabalho eu vou agir do mesmo jeito, ou excluindo os outros, ou não suportando ser excluído, ou me auto-excluindo do grupo. Todas as vezes que tem a festa da empresa, eu nunca participo, porque eu não me sinto parte, porque eu não me senti parte lá no lar. Nós replicamos o que somos em casa, em todos os lugares para onde nós vamos. No centro espírita, a gente faz a mesma coisa. Se a gente subverte a autoridade, no centro espírita, a gente não quer saber quem é diretor, quem não é diretor, a gente vai passar por cima. Passa por cima em nome de quê? Que autoridade é essa que você não respeita uma hierarquia funcional? Não é religiosa, é funcional, dentro de uma instituição espírita, que tem um estatuto que rege. Então, mas nós aprendemos tudo isso em casa. Essas leis de amor, elas são sistêmicas, elas servem para mim como indivíduo, para o lar, para o trabalho, para a comunidade e para a sociedade. Quando excluímos alguém da sociedade, por exemplo, os pretos ou negros ou afrodescendentes, quando excluímos os asiáticos, quando excluímos aqueles que detêm a transexualidade ou que se identificam com a homoafetividade, quando nós excluímos alguém porque de um outro país, manifestando uma xenofobia, quando nós excluímos alguém em sociedade, essa sociedade está doente. Quanto maior a exclusão, maior é a doença. Mas onde que eu aprendo isso? Eu aprendo no lar. Então, a mudança que o Espiritismo propõe para a regeneração que está à vista é poder transformar-me dentro do lar. Porque o lar, como dizem os Espíritos, é o legítimo exportador de caracteres comuns para a vida em sociedade. É nesse olhar que trouxemos que está a família, que teve a resposta dos Espíritos a Allan Kardec. Aquela que relaxa os seus laços, porque não obedece à lei de amor, à recrudescência do egoísmo. Esses membros vão para a sociedade, desatinados, e promovem a desordem. Mas, se eu observo o Cristo interno, a amorosidade, se eu observo que somos espíritos imortais no exercício de observância às leis de amor, se a família é isso,
nós vamos estabelecer a relação, tal como a gente propôs aqui ainda há pouco, segundo aquelas leis, e nós seremos partícipes dos diversos grupos sociais, compondo uma sociedade mais justa, mais equânime, mais fraterna, mais solidária, mais amorosa, mais caridosa. Por isso, não esqueçam, que seria de uma sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família? E os espíritos responderam categoricamente: uma recrudescência do egoísmo. Allan Kardec tinha razão de perguntar e os espíritos de responder. Muito obrigado. Alberto, jura? Jura que você já acabou de falar, menino? A gente ficaria aqui te ouvindo mais um tempão, aprendendo com você, curtindo esse momento bom. Estou vendo os comentários aqui na tela das pessoas. A gente espera, gente, que vocês tenham gostado. Esse é um presentinho nosso, da área da família, né? Aqui da equipe da FEB, tem uma equipe muito bacana aqui no bastidor, trabalhando para isso acontecer, e a gente vai fazer sempre isso. A gente vai trazer um convidado novo, vai resgatar um programa antigo, mas para que assuntos fundamentais sobre a família, para que nos permita entender um pouco mais sobre a família, venham à luz, venham ao lume. Então, hoje, o Alberto resgatou para a gente algumas informações do ano passado, dessa comemoração de 5 anos, então a gente está no 6º ano da área da família nacional, falando desse entendimento sobre pertencimento, da importância de a gente tratar isso com carinho na Casa Espírita, de resgatar os papéis do pai, da mãe, dos avós, dos filhos, cada um com seu nível de responsabilidade, cada um com seu nível de comprometimento, sem fugir da necessidade saudável da autoridade amorosa, né? Fazendo uma breve síntese aqui. A nossa querida Teresa Cristina fez um comentário muito bacana ao longo da live, né? Assim, olha, a gente tem que mudar aquele ditado, né? Ou seja, filho de peixe, peixinho é. Não, filho de peixe é peixe também, mas é um peixe que pode ser diferente, é um peixe que tem outras finalidades, que vai ter outras funções, não a única e exclusiva cópia do passado. Não, a gente nasce num processo de progressão. Então, a gente é um espírito imortal que nasce numa vida com pai e com mãe, com pais e com mães, com tios, com os avós, e vai ter uma outra vida com pais diferentes, com mães diferentes, com outro arranjo familiar, mas sempre crescendo. Então, nós, pais educadores, impulsionamos esse ser novo que chega no nosso lar e auxiliamos ele vir a ser quem ele nasceu para ser. Cada espírito que reencarna sabe a finalidade e o propósito que ele tem aqui na Terra. Nós, educadores, vamos auxiliar. Para isso, cada um cumpre seu papel a seu tempo. Então, entender esses papéis familiares são muito importantes, e é por isso que existe o Família no Ar, para conversar sobre esses papéis, essas responsabilidades, os arranjos familiares, as diversas possibilidades da vida em família. Isso é o que a gente conversa aqui com vocês a cada quarta-feira. Como a gente disse para vocês, nesse período especial, a gente está conversando, né? Vai ser essa primeira quarta-feira, então, que a gente viveu agora, vai ter no mês que vem, de novo, em mais 2 meses, resgatando informações do ano passado. Mas vamos continuar com o nosso programa Família no Ar, semanalmente, sempre com uma convidada, com um convidado, ou como na semana passada, com 2 convidadas, conversando, dialogando a respeito de temáticas importantes sobre família. E você que nos assiste, fique à vontade para enviar sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão. A gente acompanha pelo chat, a gente acompanha os comentários depois, e todas as perguntas vão sendo base para novos programas, vão sendo referência para que a gente convide outras pessoas, aborde outros temas, né? Permita que a gente atenda o amplo espectro de entendimento a respeito das demandas que envolvem as famílias. Então, fique à vontade para dialogar conosco, né? Certamente, em breve, numa casa espírita perto de você, a gente vai ter aí oportunidade de ter essa atividade também na nossa casa espírita. Mas você que nos assiste, que porventura não seja espírita, que bom que nos deu a oportunidade de conversar conosco, de entender o ponto de vista ou o esclarecimento da doutrina espírita sobre alguns tópicos, porque a nossa finalidade aqui é auxiliar os nossos lares. É auxiliar que a gente possa viver um pouco melhor, com um pouco mais de paz, com mais lucidez da oportunidade bendita que é a vida em família, e com isso crescermos enquanto humanidade. A construção de uma vida melhor certamente perpassa pela construção de um lar saudável.
Então, não existe lar perfeito, não existe modelo ideal de família, existe um espaço que nos acolhe e nos recebe, e ali a gente aprende a desenvolver e a vivenciar o amor. Se a gente conseguir isso, automaticamente o mundo se torna um lugar melhor. A doutrina espírita quer contribuir com isso, e que bom que você está com a gente, acompanhando o nosso programa Família no Ar. Mas olha, estamos quase chegando ao final. Que bom que vocês ficaram conosco aqui. E você que vai nos assistir depois, obrigado por estar nos assistindo. Aqui a equipe da FEB TV agradece a participação de vocês. A equipe nacional da área da família é muito grata pela parceria, e essa área que tem só 5 anos, 6, na verdade, fazendo esse ano, mas que vem crescendo, vem auxiliando, vem consolando pessoas, vem acolhendo corações, mas, sobretudo, dando uma perspectiva melhor de futuro. Esse é o nosso papel junto com vocês aqui. Então, anota na agenda aí, ó. Pode pegar a canetinha, agenda, para quem tem smartphone, digita aí. Próxima quarta-feira, às 8 horas, tem programa Família no Ar. E aí, o nosso tema, olha só que tema curioso, hein? Casais sem filhos. O que o Espiritismo vai dizer para a gente sobre isso? Essa situação está aumentando, está diminuindo? Como é que a gente enxerga e como é que a gente conversa sobre isso? Vamos ter um convidado muito querido, nosso amigo Carlos Campetti. Algumas pessoas já conhecem, outras vão ter a chance de conhecê-lo, que é diretor da Federação Espírita Brasileira, que está com a responsabilidade de estudar dados, buscar informações e trazer essa orientação para a gente. Então, para a gente poder terminar aqui, ó, eu quero só mandar um beijo às pessoas que nos assistiram hoje. Como a gente está com uma rotina diferente hoje, eu quero pegar aqui, ó, mandar um beijo para a Maria da Graça, para a Tereza Cristina, cadê? O pessoal do Instituto Marcrilli, a Amparo, a Sônia Maria, quem mais está aqui com a gente? O Marquinho Leite, a Ana Lúcia, o pessoal do Meu Belo Despertar, a Angélica, a Sheila, a Jacilda Xavier, a Maria Mendonça, a Sheila aqui de novo, a Elizabeth, deixa eu ver quem mais está aqui com a gente, a Socorro lá do Amapá, que beleza, a Elizabeth novamente, quem mais aqui? A Márcia Leon, querida companheira do Distrito Federal. Ó, o pessoal do Centro Espírita Antônio de Pádua, lá de Santa Catarina, olha, tá vendo? A gente estava no Acre e está em Santa Catarina agora, olha que bacana. A Ivanilde, a Elizabeth, a Estela, lá de Bagé, no Rio Grande do Sul. Quem mais aqui, ó? A Angélica, do Distrito Federal, de novo, mais uma vez. Vamos aqui, ó. Ó, a Mariludes Queiroz, nossa companheira querida lá da Paraíba. Ó, é o Brasil inteiro representado nessa live aqui, gente. Olha que bacana isso. Tem mais aqui. Rosane, já falamos. Quem mais? A Silvânia Bertolini, que chegou aqui também, e a Maria da Graça aqui, agradecendo. A gente que agradece a vocês, Maria da Graça, a companhia e o convívio. Deixamos vocês com o nosso convite. Quarta-feira que vem tem mais. Opa, Cristiano, deu tempo de falar de você ainda. Cristiana Zambuja, aqui, ó, de Sapucaia. Opa, que bom que deu tempo de falar de você também, amigo. Muito bom. A gente quer contemplar todo mundo mesmo, né? Hoje a gente está com um pouquinho de flexibilidade de tempo, então a gente manda beijo, abraço para todo mundo aparecer na tela. E, ó, semana que vem, chama a família, tá? A gente quer a família toda reunida nesse programa conosco. Pessoas queridas, muito obrigado por nos receberem em seu lar, nos receberem em suas casas, com suas famílias, no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, na sua Smart TV, enfim, conversando sobre família, porque toda quarta-feira, às 8 da noite, é dia de Família no Ar. Um beijo grande, um abraço carinhoso e nos encontramos na próxima quarta-feira. Muita paz a todos. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança na continuidade da sua doação.
Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.